As atividades aqui são da página 140 a 141 referente à escala, né? Então, a primeira questão a gente tem o seguinte. Lembrando que a gente não está copiando a enunciado da questão, porque a gente sabe que você tem um módulo para a gente também não perder, na hora de construir a aula, não perder tempo digitando isso. Então, a primeira questão da página 140 diz o seguinte: observe a miniatura de um carro e a escala em que foi construída. Aí tem duas figuras. Em uma dessas figuras tem a parte de baixo do carro e o número 1/64, ou seja, a escala é 1 centímetro real equivale a 64 centímetros. Então, as dimensões reais desse modelo de carro são 4,03 metros de comprimento, 1,54 metros de largura, 1,50 metros de altura. Usando uma calculadora, determine em metros as dimensões aproximadas dessa miniatura. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a escala para transformar esse comprimento, largura e altura. A escala é 1/64. Com o comprimento, primeiro a gente vai transformar em centímetro. 4,03 metros, você multiplica por 100, que você vai achar a resposta em centímetros, né? Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então, a gente vai ter 403 centímetros o comprimento desse carro. Aí, então, como é que vai ficar a escala dele no desenho? A escala é 1/64, então basta a gente dividir por 64. A gente vai achar 6,29 centímetros. Ou seja, o comprimento desse no desenho, né? Ou melhor, na miniatura é 6,64 centímetros. A gente pode até transformar em metros, né? Só dividir por 100, dá 0,029 metros. Ou você pode aproximar ali 0,63 metros. A largura, usando a mesma ideia, já que a gente sabe, transforma primeiro em centímetros, depois vamos 1,4 vezes 100 dá 154, então você tem um comprimento de 154 centímetros, você tem a escala de 1/64, então basta dividir 154 por 4 que a gente vai achar a escala. O comprimento da miniatura, 2,4 aproximadamente a largura. Então, se você dividir esse valor por 100, você vai achar em metros, né? Então, aproximadamente 0,024 metros é a largura da miniatura. A altura, mesma ideia. A altura real é 1,50, né? Então, primeiro vamos transformar em centímetros, multiplicando por 100, 150 centímetros. Como a escala é 1/64, dividimos por 64, achamos 2,34 centímetros. Se dividimos por 100, transformamos em metros. Então, a gente tem que a altura em metros é aproximadamente 0,023 metros. A questão 2 de escala, página 140, a gente tem o seguinte: os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento desse piolho em milímetros? Aí tem um desenho, nessa figura tem, nesse desenho, né, nessa imagem tem a figura do piolho e o tamanho de 4 centímetros. E a escala 20/1. Então ele pede para transformar em milímetros a primeira parte, né? Então você faz o seguinte, é só lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros, então é só você multiplicar por 10.
Então, se tem um tamanho de 4 centímetros na escala, né? A escala do desenho, né? O desenho tem 4 centímetros, mas o tamanho real desse, desse piolho não é 4 centímetros, porque ele é minúsculo, né? Aí você tem a escala de 20 para 1. Então, primeiro transformando em milímetro, porque ele é pequeno. Então, 4 centímetros tem 40 milímetros. Cada centímetro, 10 milímetros. E agora transformando para calcular o tamanho real desse piolho, né? Você tem a escala 20 para 1 e você tem agora o tamanho, né? 40 para x. Aí você usa a regra de 3 e determina o tamanho desse piolho. A gente tem um tamanho de 4 centímetros, a imagem, né? Em milímetros, isso corresponde a 40, porque é 4 vezes 10. E a gente tem a escala 20 para 1, que é a escala do desenho, né? E a gente tem agora, para saber o tamanho real, 20, 40 para x, já que o desenho tem 4 centímetros. Então, era só, aí a gente pode usar aqui multiplicação dos meios pelos extremos, 40 vezes 1 é 40, 20 vezes x, 20x. X vai ser igual a 40 por 20. Então, se você tivesse dividido 40 por 20, você também já teria achado direto, uma vez que a escala do desenho é 20 para 1. E o tamanho da figura, 40 centímetros. Então, bastava dividir 40 por 20. Aí aqui a gente divide, né, simplifica aqui, por 10, 4 sobre 2 dá 2. Então, o tamanho real do piolho é 2 milímetros, ou 0,2 centímetros. Questão 3. Questão 3 a gente tem: Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Então você tem a escala aí, 5 centímetros é o desenho, 15 metros é o tamanho real. Na letra A, da questão 3, a gente tem o seguinte: qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete? Então 5 para 15. Porém, como 15 está em metros e 5 centímetros, colocando tudo em uma mesma unidade, 15 metros, cada metro é 100 centímetros, então 15 vezes 100 você vai achar o tamanho em centímetros, dá 1.500 centímetros. E agora montando a escala, ou seja, 5 centímetros no desenho, 1.500 centímetros no real. Então você tem a razão 5 para 15, ou 5 sobre 15, que é o mesmo que 1 sobre 300. Ou seja, a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 300 centímetros no real, ou 3 metros, né? Letra B. Considerando que essa escala será mantida em todo o elemento da maquete, responda: quantos centímetros deve ser o edifício de 120 metros de altura? Então você tem aqui, nessa maquete vai ser construído um edifício de 120 metros de altura no real, e você quer saber qual o tamanho da maquete, né, da altura desse edifício na maquete. Então primeiro você tem o seguinte: no real você tem 120 metros, que equivale a 12.000 centímetros, usando a mesma ideia da parte anterior, multiplicando por 100, né, 120 vezes 100, então você tem 12.000. E usando a mesma ideia, você tem a escala de 1 para 300, você vai ter agora correspondente a 12.000 para x, ou melhor dizendo, x para 12.000, né? E assim você vai conseguir resolver e achar o valor da altura da maquete que será construída. Você tem a escala que é utilizada por Caio, que é 1 para 300, e tem o valor que você quer descobrir aqui, que é justamente o tamanho do desenho. Você tem aqui as proporções do desenho na parte superior da fração, e na parte inferior você tem os tamanhos reais. Agora, utilizando meio pelos extremos, propriedade fundamental das proporções, você vai ter 300 vezes x,
igual a 1 vezes 12.000. Então você vai ter 300x igual a 12.000, então x vai ser igual a 12.000 por 300, que vai dar 40. Então essa maquete vai ter lá o edifício de 40 centímetros de altura. Ainda na letra B, pede uma peça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupará uma área de quantos metros quadrados na realidade. Então nessa maquete, se você tem lá uma peça, um objeto retangular de comprimento 60 por 40, no real, o que isso significa? Qual o tamanho, né, do comprimento e da largura, consequentemente da área ocupada por esse objeto na realidade. Então nesse caso, como é a área, você precisa do comprimento e da largura, a gente vai ter que calcular, transformar tanto o comprimento de 60 como de 40 centímetros e depois multiplicar os dois valores. Então vamos achar esses valores aí. Então o comprimento e largura, comprimento 60 centímetros e largura 40 centímetros. Usando a mesma ideia da anterior, né? Você tem a escala 1 sobre 300 e agora você quer calcular no real, então por isso na parte de cima a gente colocou 60. Aí propriedade fundamental, né? 60 vezes 300 igual a 1 vezes x, você vai achar x igual a 3 vezes 3, 18, 18.000. Usando a mesma ideia para fazer o y, então você vai ter 1 sobre 300 igual a 40 sobre x. E para transformar em metro, tanto o x ou o y, você divide por 100, porque 1 metro tem 6 centímetros. Você tem aqui 18.000 centímetros por 100, 180 metros. Então o comprimento desse objeto que ocupa 60 centímetros na maquete vai ter, no real, vamos bora calcular o y aqui, né? Ou seja, a largura no real, né? Já que a gente acabou de calcular o comprimento real. Usando a mesma proporção, né? De 1 para 300, igual 40 para y. No desenho, 1 centímetro é 300 no real. Nós queremos calcular 40 centímetros no desenho. Então, propriedade, né? Fundamental das proporções, y vezes 1 dá y igual a 40 vezes 300, vai dar 12.000. Então, y igual a 12.000 centímetros, dividido por 100 para transformar em metros, teremos 120 metros. Então, você tem a largura real de 180 metros e o comprimento real de 120 metros. Como um retângulo, então, para calcular a área, basta multiplicar comprimento vezes largura. Então, a área vai ser igual a 120 vezes 180, que vai dar 21.600 metros quadrados. Próxima questão. Questão 4. Questão 4, a gente tem uma planta de uma casa e pede para calcular as dimensões reais, já que a gente tem a planta. Vocês vão precisar de uma régua para usar aí, né? Para medir o comprimento e a largura nessa planta. Então a gente tem o seguinte na questão 4. Observe a planta baixa da casa de Karina. Eu tenho uma planta, tem 2 quartos, 2 banheiros, área de serviço, cozinha e a sala. Então pede, com auxílio de uma régua, determine em metros, aí letra A, as dimensões reais do quarto 1, letra B, a área real da área de serviço, da cozinha, do quarto 2 com a suíte do banheiro. Com o banheiro da suíte, melhor dizendo. Então, vocês vão primeiro medir cada um dos objetos em questão que ele pede e em seguida transformar. Esse mapa, né, na verdade, essa planta apresenta a escala de 1 para 200, ou seja, 1 centímetro no desenho é 200 centímetros no real, ou 2 metros, né, já que 1 metro tem 100 centímetros. Então, na letra A, ele pede para calcular
as dimensões reais do quarto 1. No quarto 1 a gente tem o seguinte, comprimento 2 centímetros, largura 1,1 centímetros. Então, como você tem ali esses valores, então primeiro para transformar no tamanho real, já que 2 centímetros de comprimento e 1,2 na largura no desenho, então, e no real a gente trabalha com a unidade metro. Então, primeiro a gente vai transformar esses valores, né? Já que a escala é de 1 para 200, né? Ou seja, 1 sobre 200, então é só multiplicar, né? Não é isso? A escala é 1 para 200, 1 centímetro, cada centímetro do desenho tem 200 centímetros no real. Então, se tem 2 centímetros no desenho, 2 vai ter 2 vezes 200 no real, que vai dar 400 centímetros. Só dividir por 100 para ser transformado em metros, né? Então, 400 dividido por 100 dá 4 metros. Então o comprimento do quarto é 4 metros. A largura, mesma ideia, multiplica por 200, já que a escala é 1 sobre 200, para transformar, mudar a escala do desenho por real. 1,1 vezes 200 dá 220 centímetros, divide por 100, 2,2 metros. Então o comprimento vai ser de 4 metros e a largura de 2,2. Então é só usar essa mesma ideia aí para calcular o resto. Então vamos continuar aqui. Isso da letra A. Na letra B ele pede para calcular a área de 3 regiões do mapa, né, da planta. Da área de serviço, da cozinha e do quarto com banheiro. Tem um banheiro em destaque. Então primeiro, área de serviço. A área de serviço com a medida do desenho é 1,9 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura. Então, usando a mesma ideia anterior, já que a escala é 1 para 200, então é só multiplicar por 200 que a gente vai achar o valor. Ou montar a proporção usando a escala 1 sobre 200 igual ao valor no desenho sobre x. E aí multiplicar meios pelos extremos. Então, de qualquer forma, é a mesma ideia que a gente fez anteriormente. Nesse caso, x vai ser igual a 200 vezes 1,9. Dá 380 centímetros. Transformando em metro, é só dividir por 100. 3,8 metros. Largura de 1 centímetro, usando a mesma ideia. Então, 1 vezes y igual a 200 vezes 1. Y igual a 200. Dividido por 100, 2 metros. Então, você tem a largura de 3,8 e o comprimento, né? Comprimento e largura. Comprimento de 3,8, largura de 2. Para calcular a área é só multiplicar, né? Para calcular a área, já que é retangular, então você vai fazer 3,8 vezes 2, dá 7,6. Então, no real, a área de serviço ocupa 7,6 metros quadrados de área. A área da cozinha. No desenho tem um comprimento de 2,8 centímetros e a largura de 1. Então, primeiro a gente calcula esses valores. É só usar essa proporção, né? Já que a proporção é 1 para 200. Na verdade, era só você multiplicar por 200, igual a gente fez lá na letra A, que vai mais rápido. 1 vezes x, né? Aqui a gente usa proporção. 1 vezes x igual a 200 vezes 2,8. Então, x igual a 560. Para transformar em metros, é só você dividir por 100. Vai dar 5,6. Agora, calculando a largura, usando a mesma ideia, né? É 1 centímetro, o cálculo é anterior igual ao anterior.
Então a largura é 2 metros. Para calcular a área é só você multiplicar o comprimento e a largura, já que o desenho ele é retangular. Então 5,6 vezes 2, 11,2. Então a área da cozinha ocupa um espaço de 11,2 metros quadrados. O quarto 2 com banheiro, ele tem 2,7 de comprimento e 2,5 de largura, né? Sem um banheiro é 1,5, mas como ele pede para calcular com banheiro, o banheiro tem um tamanho de 2,7 por 1, então a gente tem essas dimensões. Então a gente calcula agora usando a mesma proporção de a mesma razão de 1 para 200. Então é só multiplicar por 200, x igual a 200 vezes 2,7, vai dar x igual a 540. Divide por 100 para transformar em metros, então 5,4 comprimento. A largura é só multiplicar 200 vezes 12,5, então dá 500. Dividindo por 100, 5 metros. Então o comprimento real desse objeto no mapa de 2,7 por 2,5 é 5,4 metros e por 5 metros. Então, para calcular a área, já que também é retangular, é só multiplicar esses valores. 5,4 vezes 5 dá 27 metros quadrados. Com isso, agora a gente vai para a última questão, que é mais rápido, que também envolve escala, mas tem um mapa que é só a gente multiplicar, não precisa ficar calculando proporção. Então a gente tem o seguinte na questão 5 da página 141. No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua, determine em quilômetros a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e... Então nossa referência inicial é Belo Horizonte. Você tem um mapa do Brasil com algumas capitais, na verdade com 4 capitais só, e você vai calcular a distância de Belo Horizonte até cada uma delas, Boa Vista, Natal e Porto Alegre. Usa uma régua também, calcula e depois transforma esse valor. Nesse desenho, nesse mapa, a escala é de 1 centímetro para 780 quilômetros. Ou seja, é só você calcular a distância no mapa em centímetros e multiplicar por 780. Então, na letra A é para calcular a distância entre a cidade de Belo Horizonte e Boa Vista. Com o auxílio de uma régua, você vai verificar que dá 4 centímetros. Como a escala é 1 para 780, então é só você multiplicar 4 vezes 780. Isso vai dar 3.120. Então, a distância de 3.120 quilômetros. Letra B, de Belo Horizonte a Porto Alegre. Usa uma régua, calcula, dá 1,7 centímetros. Como a escala é de 1 para 780, então você multiplica por 780, vai achar 1.323. Resposta, 1.323 quilômetros. A distância agora é entre Belo Horizonte e Natal. Pega a régua média, deu 12,4 centímetros. Multiplica 12,4 por 780, que é a escala. Então você vai achar a distância de 1.872 quilômetros. Com isso a gente acaba a parte de escala, foi faltando só ver a parte de regra de 3 simples e regra de 3 composta.